Olá, gente! Vamos continuar estudando termodinâmica. Agora nós vamos falar sobre aplicação da lei da termodinâmica às transformações gasosas. Então vamos lá. A primeira lei da termodinâmica, ela envolve as grandezas: trabalho, calor e energia interna. Então é preciso que nós façamos um balanço energético dessas grandezas. Como assim? Eu preciso saber quanto que elas assumem valores positivos ou negativos ou até mesmo nulo. A transformação isotérmica é aquela na qual a temperatura se mantém constante. Nessa situação, tem-se um gás aprisionado dentro de uma seringa e uma força externa é aplicada nesse gás. Esse êmbolo ele se move então lentamente de tal forma que a temperatura no gás não aumenta, que ela permanece constante. Se nós analisarmos esse gráfico da pressão em função do volume, observem que o gás ele sai do estado 1, vai até o estado 2, de tal forma que o seu volume diminui e a sua temperatura não muda. Então, se a temperatura não variou nesse processo em uma transformação isotérmica, o que eu posso dizer? Que a energia interna do gás, né, tanto no estado 1 quanto no estado 2, permaneceu a mesma, ou seja, não houve variação da energia interna. A variação da energia interna do gás é igual a zero, consequentemente, a sua variação de temperatura também é igual a zero. Sendo assim, quando vou aplicar a primeira lei da termodinâmica, lembrando que a primeira lei é ΔU, variação da energia interna, é igual a calor menos trabalho, certo? Então, nesse caso, você vai substituir no lugar do ΔU zero, o que você tem? Que trabalho é igual ao calor, ou que o calor é igual a trabalho. E quando eu tenho uma transformação isovolumétrica, o que é constante, o que não varia? O volume. Observem novamente o gráfico P em função de V. Nessa situação, o que eu tenho? O gás ele sai de um estado 1 para um estado 2. Então, observe aqui, ó, o volume do gás não variou. Do estado 1 para o estado 2, se o volume não variou, não há realização do trabalho. Então, você aplica a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos T, onde T é o trabalho. Se o trabalho é nulo, como é que vai ficar a primeira lei da termodinâmica? ΔU é igual a Q, ou seja, a variação da energia interna do gás é igual ao calor. Muito bem. Exemplo, um sistema gasoso recebe do meio externo 200 cal. 200 cal é calor. Sabendo-se que 1 cal é igual a 4,2 joule, determine a variação da energia interna numa transformação isovolumétrica. Então, você precisa recordar que isovolumétrica, o que é constante? O quê? O volume. Muito bem, se o volume é constante, o que não vai acontecer? Não vai acontecer a realização do trabalho. O trabalho é nulo. Ok? Vamos lá. Então, você vai substituir os seus dados, né? Na primeira lei, ΔU igual a Q menos trabalho. O trabalho, nós já vimos que ele é nulo. Então, a variação da energia interna é simplesmente igual ao calor trocado. E o calor trocado é de 200 cal. Foi dada essa informação, certo? Mas eu quero a minha resposta em joule. Cada cal é igual a 4,2 joule. Você multiplica 200 vezes 4,2 e vai encontrar 840 joules, tá? Então, a variação da energia interna do gás é igual a 840 joules. Transformação isobárica é aquela onde a pressão do gás é mantida constante. Analise o gráfico pressão em função do volume. O gás ele sai do estado A indo para o estado B, sofrendo uma expansão isobárica. O que é isso? Quer dizer que a pressão do gás não vai variar e o seu volume vai sair de um volume inicial e vai aumentar para um volume final. Para que isso ocorra, note que há necessidade que a temperatura do gás aumente. Como que eu consigo observar isso no gráfico? Eu consigo observar isso no gráfico através das isotermas.
Então, no estado A, o gás tem uma temperatura representada pela isoterma A, essa daqui, tá? E quando o gás vai para o estado B, a sua temperatura é aumentada de acordo com essa isoterma B. Quando isso acontece, eu digo que o gás ele realizou um trabalho, e esse trabalho ele pode ser calculado pelo produto da pressão e a variação do volume, lembrando que essa pressão ela é constante. Isso pode acontecer duas situações. Então, o gás ele pode expandir ou pode acontecer a compressão também. Na expansão do gás, a gente acabou de ver que vai acontecer um aumento no seu volume, vai aumentar também a temperatura do gás, consequentemente a variação da energia interna vai ser positiva. Ah, mas e se acontecer do gás sofrer uma compressão? Se o gás sofrer uma compressão, note que o gás vai sair de um volume maior e ir para um volume menor. Quando isso acontece, eu digo que o gás ele sofreu um trabalho, tá? Seguido de uma diminuição na sua temperatura. Então, diminuição do volume, diminuição da temperatura, logo a variação da energia interna ela é negativa. E se eu for escrever a primeira lei da termodinâmica, eu posso escrever que calor nada mais é do que trabalho mais a variação da energia interna, ou seja, todo o calor trocado foi utilizado para variar a energia interna do gás e para realizar, para que ocorra um trabalho. Ok, vamos então para uma aplicação de transformação isobárica. Uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica. Lembrando que transformação isobárica, aqui ó, isobárica, temos que a pressão do gás é mantida constante. Como ilustra o diagrama, admita que na transformação o gás recebe uma quantidade de calor igual a 300 joule. Isso aqui é a quantidade de calor que o gás está recebendo. Qual é a variação da energia interna do gás? Variação da energia interna é ΔU. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica é calor menos trabalho. Calor menos trabalho. O exercício pede para que eu calcule qual é a variação da energia interna do gás. Ele quer que eu calcule o ΔU, certo? Eu tenho a quantidade de calor, foi dado, o gás recebeu 300 joules de calor. Eu preciso conhecer, então, qual foi o trabalho, nesse caso, o trabalho realizado pelo gás. Observem que, como é uma transformação isobárica, a gente vai utilizar esta relação aqui, ó. Trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Qual é o valor da pressão? A pressão foi dado é de 60 newton por metro ao quadrado, vezes a variação do volume. Qual é a variação do volume? Basta você olhar no gráfico. Então, o gás ele tinha um volume de 1 metro cúbico e chegou até 3 metros cúbicos. Variou em quanto? Qual foi o ΔV? 3 menos 1 igual a 2. Então, substituindo essas informações e multiplicando, eu vou encontrar que o trabalho é igual a 120 joules. Agora sim, eu posso substituir esses valores na primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. ΔU igual a Q menos trabalho, onde Q foi dado que é 300 joules, o trabalho a gente já acabou de calcular. 120 joules. Subtraindo, nós vamos encontrar que a variação de energia interna foi positiva, 180 joules, tá? Então, o gás, ele realizou um trabalho, certo? Aumentando o seu volume, o gás expandiu. Muito bem. Transformação adiabática, transformação sem troca de calor, ou seja, Q é igual a zero. Na figura nós temos um gás dentro de uma seringa e o movimento do êmbolo é feito rapidamente, de tal forma que não ocorra troca de calor com o ambiente. Se nós analisarmos essa situação no gráfico, pressão em função do volume, note que o gás ele apresenta uma determinada temperatura e um volume inicial. Ao sofrer uma compressão, o que acontece? A sua temperatura aumenta, porque o choque entre os átomos e moléculas aumenta. Isso
é notada, você consegue observar pela isoterma. Então, você tem aqui uma isoterma no estado inicial e uma isoterma maior no estado final. Muito bem, então o gás, ele sofreu a realização de um trabalho, tá? Se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, lembrando que a variação de energia interna é igual a calor menos o trabalho, se o calor é igual a zero, a primeira lei vai ficar ΔU igual a menos trabalho, certo? Ou trabalho igual a menos ΔU. Eu posso dizer que a troca de energia entre o sistema e o ambiente é na forma de trabalho, provocando mudança na sua energia interna, na energia interna do gás. Ok? Ok, então observem essa expansão adiabática. Nessa expansão adiabática que eu vou mostrar para vocês, o que nós temos? Então, nós temos nessa primeira situação um gás aprisionado dentro de um êmbolo e nós temos aqui a energia interna, né? O gás tem uma certa temperatura. Ok, quando acontece a expansão, note que para acontecer a expansão, a energia cinética vai diminuir. Então, observem que as moléculas elas estão representadas de tal forma que a distância entre elas é o que é maior. Então, a quantidade de choques entre os átomos vai ser menor. Então, eu digo que aconteceu uma diminuição da temperatura, ok? Como exemplo, eu vou mostrar para vocês esse experimentozinho que eu fiz, que eu peguei um desodorante, né? E aí você tem ali dentro um certo gás que quando você aperta essa válvula, o gás ele vai expandir e você consegue sentir que o gás dentro ele diminuiu a temperatura, porque fica gelado, né? Eu posso dizer que o sistema ele realiza trabalho, o trabalho então ele é positivo. Como que eu sei disso? Porque o volume aumentou, né? Então o gás ele realizou o trabalho ele é positivo. Assim, a variação de energia interna ela é menor que zero. Por que que ela é menor que zero? Porque a temperatura do gás diminuiu. Observem, né? Quando você aperta a válvula, você sente segurando que ficou geladinho. O que que acontece se eu tiver uma compressão diabática? Vamos lá. Você tem um gás preso dentro de um cilindro e se por acaso esse gás ele sofrer uma diminuição aqui no seu volume, então novamente eu vou analisar o espaço entre as moléculas diminuiu. Se o espaço diminuiu, os choques entre os átomos, entre as moléculas, vai aumentar. Consequentemente, a sua temperatura também vai aumentar. Eu posso dizer que eu tinha uma energia interna nessa primeira situação menor e uma energia interna maior nesse caso final, ok? Devido ao seu aumento na temperatura. Eu digo que o sistema está recebendo o trabalho ele é negativo. Consequentemente, a variação de energia interna é maior do que zero, ok? E isso acontece quando você vai, por exemplo, encher, através dessa bomba de ar, você vai encher uma bola, o pneu de um carro, você consegue sentir que a temperatura da bola ou do gás está aumentando, ou seja, houve uma variação da energia interna positiva do gás. Vamos para uma aplicação de transformação adiabática. Olha só, em uma expansão adiabática, um gás ideal troca a energia de 209 joules com o ambiente em forma de trabalho. Determine a quantidade de calor que o sistema troca com o meio externo. Gente, olha só, expansão adiabática. Se a expansão é diabática, o calor trocado é quanto? É nulo, ok? O calor trocado é nulo, simplesmente dessa maneira, certo? Calor é nulo. Ao realizar, então, uma expansão, o gás aumenta o seu volume e realiza um trabalho positivo, utilizando a energia interna do sistema para aumentar o volume. Essa é aquela situação do desodorante, né? Quando você aperta a válvula ao escape do gás e você sente que dentro ficou bem geladinho, ok? Então, realizou o trabalho sem troca de calor com o ambiente. Beleza? Vamos então para praticar, né? Falou, gente!